Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Félix e hoje vamos falar de um tema muito interessante. Você que acompanha nosso canal, nosso conteúdo, deve ter percebido que nós estamos falando de temas que compõem o seu exame clínico, a sua consulta. Nós falamos na última aula, vou chamar de aula nesses nossos encontros, sobre diagnóstico diferencial. E hoje nós vamos falar do final do diagnóstico diferencial, que é hipótese diagnóstica. Então é uma aula muito legal, muito interessante. E antes de a gente entrar nisso, eu quero primeiro te convidar a seguir o nosso canal, seguir o nosso conteúdo e fazer o kit do YouTube, que é curtir, marcar o sininho, tudo que você já sabe aí. E hoje eu vou falar uma coisa que eu queria há muito tempo falar, que é toca a vinheta aí. Vamos lá. Beleza, agora você sabe que eu gosto muito de aula, como todo profissional da área da saúde, então nós vamos falar sobre hipótese diagnóstica, como o médico descobre o caminho do diagnóstico. O que é a famosa HD, que é hipótese diagnóstica? É a suspeita clínica inicial, é o primeiro passo do processo de diagnóstico. E ela é baseada nessa dupla que você já conhece muito bem, história clínica mais exame físico. E ela é totalmente dinâmica e sofrendo ajustes com o decorrer de novas informações. E essas informações, elas vêm tanto da anamnese, da consulta. Se você quer entender um pouco mais sobre anamnese e exame físico, tem aula aqui no nosso card, não deixe de olhar. E ela vem também através do exame físico, através de exames complementares, vamos falar sobre isso no futuro muito próximo. Hidratação é a chave. E qual que é a origem histórica da hipótese diagnóstica? Nós temos que lembrar que a medicina ela sofreu diversas alterações e evoluções. E a medicina que nós utilizamos hoje, que nós praticamos hoje, elas têm bases gregas, com Hipócrates, que é o pai da medicina, e estabeleceu um padrão de observar, escutar e, a partir disso, sistematizou sistemas. Ele tinha uma teoria dos humores, são as primeiras tentativas para explicar doenças através de padrões, que isso foi mudando com o decorrer dos anos e dos séculos, até chegar no século XIX, onde o raciocínio diagnóstico, o método, ele foi estruturado e aplicado. E hoje nós temos a medicina baseada em evidências. No século XIX, então, nós temos a Revolução de Osler, que foi o pai da medicina moderna, que estruturou o raciocínio clínico, e ele sempre dizia: ouça o diagnóstico, ouça o paciente, que ele vai te falar o diagnóstico. O Osler, ele foi um médico que ele gostava de estruturar, sistematizar. Então, a partir dele, o conteúdo, o conhecimento médico, ele tornou-se mais fluido, né, para chegar hoje onde nós estamos. Né? E o que é a hipótese diagnóstica e como ela é construída hoje? A consulta, ela tudo começa com uma queixa, é o que traz o paciente até a sala do médico. E essa queixa, ela é desenrolada em histórias, né, para saber quando começou, como piorou, o que melhora, o que piora, contextos, sintomas. Depois de colher essa história, nós passamos para o exame físico geralmente direcionado. Eu sou oftalmologista, estou com uma dificuldade de visão, então eu tenho que pensar, né? É uma refração, eu tenho uma dificuldade de meios, eu tenho um problema estrutural, como córnea, retina, enfim. A partir do exame físico, junto com a anamnese, com a história, nós começamos a pensar em padrões clínicos, que é reconhecimento de síndromes. Nós sabemos que a síndrome tal tem X e Y de sintomas, então a gente vai colocando em caixa. Isso é o diagnóstico diferencial. Foi a última aula que você assistiu assim comigo. Com isso, nós criamos uma lista de possibilidades, que são esses diagnósticos diferenciais. E esses diagnósticos diferenciais, eles podem e devem ser vastos. Temos que pensar desde o mais simples até o mais complexo, desde o mais leve até o potencialmente grave para a sua saúde, até chegar na hipótese diagnóstica final.
A gente passa por diagnósticos diferenciais até chegar na hipótese diagnóstica. E é a partir da hipótese diagnóstica que nós vamos fazer duas coisas que a medicina hoje faz, que é pedir exames complementares e, às vezes, quando possível, iniciar o tratamento. Então vamos fazer um exame muito simples. Um exemplo. A minha visão piorou. E pode ser diversas causas. Eu estou aqui falando um pouquinho sobre visão porque eu sou oftalmologista. Pode ser uma miopia, que é um erro refracional, pode ser uma catarata adquirida, né, um jovem através de um trauma, ou senil, né, com o tempo, um glaucoma, que é uma doença muito relacionada com a genética, ou problemas de doenças como diabetes, que vão interferir diretamente na retina. Então, para montar isso aqui são diagnósticos diferenciais. E para montar a minha hipótese diagnóstica, eu tenho que passar por esse diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico diferencial é uma lista hierárquica. Eu tenho uma organização sistemática de possibilidades, do comum ao mais grave. E, obviamente, eu tenho que priorizar isso baseado na frequência e no risco. E automaticamente eu vou refinando. É como passar por um funil. E esse ajuste ele é constante de acordo com a evolução do caso. E como que esse ajuste, esse filtro, ele é feito? Por alguns critérios que a própria história vai me falar, como, por exemplo, critérios epidemiológicos. Como que é essa doença na população, nessa região, nessa idade, nessa profissão? São coisas que ajudam e fazem parte do pensamento do médico. Vou dar um exemplo bobo. O paciente ele viajou para o norte do país e começou a apresentar dores no corpo, manchas. Ele foi vacinado? Ele foi uma área endêmica? Ele frequentou cachoeira? Ele frequentou região de mata? Então eu tenho que pensar nesses detalhes. E, obviamente, tudo baseado e guiado pelos sintomas. Lembrando que as síndromes são uma união de vários sintomas. E um sintoma simples, como uma dor de cabeça, pode ser diversas coisas, como o exemplo que eu dei ali da baixa acuidade visual, né? Os sinais eu vejo durante o exame físico, uma pressão alta, uma mancha no corpo, uma dor abdominal, ou, por exemplo, uma opacificação do cristalino, e está tudo certo, né? O tempo, ele é um critério muito importante. É totalmente diferente uma dor torácica que tem um dia, 6 horas, 2 horas, de uma dor que eu tenho há anos, né? E a somatória de toda essa análise vai me levar a construir o risco pessoal, né, para ver se esse paciente ele tem um risco de vida maior ou não. Esse exemplo que eu dei da dor é ótimo. Um paciente tabagista, obeso, hipertenso, diabético, com 48 anos, com uma dor de menos 6 horas torácica, é emergência. É diferente do idoso de 70 anos, previamente ígido, que tem uma dor há meses. Por isso que fatores individuais do paciente fazem toda a diferença, né? Eu acabei de falar o mesmo sintoma, dor no peito, para pessoas com riscos potenciais diferentes. O idoso que vive bem, do adulto jovem de 48 anos, diabético, obeso, hipertenso. E qual que é o papel dos exames? Os exames, eles são fundamentais, ainda mais hoje que nós temos tecnologias incríveis de imagens, de laboratório. Então, eles me ajudam a confirmar ou descartar o diagnóstico. Eles validam ou excluem hipóteses que a gente está levantando aqui. Só que eles não substituem a história. E é um grande problema da medicina contemporânea. Muitas vezes os exames estão vindo na frente da história, do exame físico, e pensar que o achado ele pode ser diferente do diagnóstico. Então, para pedir um exame, eu tenho que saber o que eu estou pedindo, o porquê que eu estou pedindo. Aí sim faz sentido. Não existe você entrar numa cápsula mágica e pedir exame de tudo e imagem de tudo. Não, os exames eles são complementares. Nós vamos falar sobre isso em breve. Aguarde. E quais são os erros comuns que você, paciente, pode estar cometendo e prejudicando o seu diagnóstico, dificultando que o médico te ajude? Por exemplo, querer um diagnóstico imediato. O processo de diagnóstico ele requer tempo, análise. Eu sei que gera-se uma ansiedade, mas as informações elas têm que vir com o tempo. Uma segunda coisa, fazer uma pesquisa no Google. Eu adoro paciente que chega orientado, que pesquisou. Isso é muito importante. O paciente orientado, curioso, é o paciente que vai fazer o tratamento de forma correta. Mas também você não pode achar que porque você não está enxergando bem de um olho, que vai ser um retinoblastoma, uma doença grave.
tem que tomar muito cuidado e, obviamente, procurar bons profissionais. Nunca compare-se com os seus amigos, até porque as pessoas são diferentes, as manifestações são diferentes, né? E lembrando que exames, eles não são a granel. Cada exame tem que ter uma indicação clínica, porque o médico está pedindo, esperando uma resposta. E exame demais pode gerar ansiedade, pode gerar confusão, inclusive atrapalhar o seu diagnóstico final. Por que a hipótese diagnóstica ela é fundamental? Porque ela evita exames inúteis. Então, uma hipótese diagnóstica bem construída, ela vai reduzir custos, ela vai acelerar o seu diagnóstico e dar segurança para o dia a dia. As decisões são baseadas em informações sempre científicas, uma medicina baseada em evidências, e com isso eu tenho uma comunicação com você, com familiares, com cuidadores mais plena. Isso facilita demais, porque a informação ela vem direta, ela tem menos ruído. Lembrando que a formação da hipótese diagnóstica é um quebra-cabeça, é um mosaico que nós vamos construir juntos. O médico, ele é apenas um condutor, ele vai colhendo as informações e montando esse mosaico, esse quebra-cabeça junto com você. E o que é a medicina baseada em evidência? Tanto que se fala isso. É a medicina que faz estudo, que a gente pegou diversos casos, conseguimos fazer entender o que está acontecendo. Então, ela é baseada em probabilidade, tem cálculos com chances baseados em dados científicos. Vou dar um exemplo. Paciente X, ele vive na região X, Y, onde tem mais chuva. Então, nós sabemos que um paciente que vive na região tal tem mais contato com certos animais. Enfim, é evidência. Sensibilidade e especificidade são conceitos que nós trabalhamos dentro dos testes diagnósticos, dos exames, seja exame de imagem e exame diagnóstico, exames laboratoriais. E o que esses exames nos falam? O que é sensibilidade e especificidade? É quando eu faço um exame muito sensível, é um exame que quando ele dá positivo, eu posso confiar que ele é positivo. O que é um exame específico? Quando ele é negativo, eu posso confiar que ele é negativo. Então, esses dados eles são muito importantes para que eu não tenha falso positivo, falso negativo. E é importante eu entender isso de cada exame, que vai fortalecer o conhecimento médico. Então, o exame X, se ele deu positivo, eu posso acreditar que ele é positivo. Tem exames que eu busco que ele venha negativo. E está tudo certo, é assim que funciona, né? E lembrando que os exames eles devem ser guiados, conduzidos, para saber o que eu estou procurando, baseado em decisões racionais, escolhas fundamentadas em evidências. Não tem sentido eu pedir, por exemplo, um OCT se eu tenho um paciente com uma catarata muito grande. A decisão ela tem que ser racional. E medicina baseada em evidência é isso. São testes. Pegaram pacientes com a mesma idade, com o mesmo sintoma, fizeram vários exames e viram que esse dá certo, esse não precisa. Essa é a medicina baseada em evidência. Vamos falar um pouquinho de um tema muito complexo que cada dia muda, que é a hipótese diagnóstica na era da IA. Isso é muito interessante, porque hoje a inteligência artificial ela tem que ser vista como uma ferramenta que vai auxiliar, porque ela ajuda a reconhecer padrões, mas o médico é que vai interpretar esses padrões. Até porque quem faz o exame físico, quem tem toque, quem está perto do paciente é o médico, mas a inteligência artificial ela é um complemento muito bem-vindo, até porque ela ajuda e consegue processar dezenas de dados com muito mais velocidade até do que a mente médica. Mas o médico que vai pegar toda essa informação e levar até você. Então, quando eu penso em inteligência artificial em sintomas, já existem diversas ferramentas hoje, chatbots, que ajudam na triagem. Isso é muito interessante. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com autodiagnósticos. Essas ferramentas, elas ajudam em pequenas avaliações, como triagem mesmo, mas ela tem um risco muito grande de levar a possíveis erros de interpretação. Mais uma vez, é o médico, é o ser humano que conhece, que sabe, que consegue conduzir, escutar, sentir o paciente. A inteligência artificial não tem esse poder. E por isso que precisamos da validação médica. Um bom profissional treinado com uma boa ferramenta, que as inteligências artificiais são, isso é o futuro e é o que vai trazer muito benefício para você aí na sua casa. É importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta de apoio, ela nunca vai substituir a avaliação médica.
Qual que é a segurança do paciente nisso que a gente está conversando, sobre ter uma boa hipótese diagnóstica? Evita erro. Quando você tem uma hipótese diagnóstica bem construída, ela vai reduzir diagnósticos incorretos. Ela evita atraso, porque se eu tenho um bom diagnóstico, eu tenho uma condução mais rápida, exames mais rápidos, confirmações mais rápidas, tratamentos mais eficazes. Então, com isso, eu tenho um guia de um tratamento direcionado para o que precisa e, com isso, uma melhora clínica, né? E por que as hipóteses diagnósticas elas variam de médico? Eu sou muito adepto da segunda opinião. Elas partem por diversos aspectos, como, por exemplo, a experiência do colega que está falando com você, anos de prática, casos atendidos, a diversidade dos casos, a especialidade do paciente, o tipo de paciente que ele pega. Pacientes que trabalham, por exemplo, em CTI, vão ter olhos mais pesados frente a diagnósticos, e está tudo certo, né? A linha de pensamento, né? A abordagem e raciocínio clínico de cada um, porque varia muito de acordo com a exposição dos casos. Na medicina a gente fala uma coisa, que nós só cumprimentamos quem nós conhecemos. Então você vai achar um diagnóstico se você já leu, se você já viu, se você já examinou. E obviamente cada colega trabalha em um determinado hospital, em um determinado centro, e isso muda um pouco a forma como ele vai achar as respostas. E o paciente participa da hipótese diagnóstica? Claro, através de você, através de uma comunicação clara, expressando os seus sintomas de forma objetiva, que nós vamos chegar a essa resposta, a formulação da hipótese diagnóstica. Por isso que ter uma história organizada, com um relato cronológico, de detalhes, é super relevante para que tudo dê certo. Por isso que os dados são fundamentais. O médico, ele é um coletor de histórias, ele precisa de informações corretas, complementares. Então é muito importante que você saiba que você não deve mentir. Agora eu vou fazer uma piada aqui. Uma vez eu escutei falando que você não deveria mentir nem para o seu médico, nem para o seu advogado e nem para o seu contador. Então fica essa dica aí. E é uma parceria de cuidado, né? Então, para colaborar ativamente no processo de diagnóstico. Então, você é fundamental. Vamos dar um novo exemplo. Isso aqui é uma pirâmide, né, de dor de cabeça mais visão borrada. O que é mais comum desse tipo de sintoma? Uma enxaqueca, está na base. Pode ser óculos inadequado, pode ser hipertensão, pode ser um glaucoma agudo. E no topo da pirâmide, por que é o topo? Porque é mais potencial, tem mais consequências, mas também é mais raro. O que é mais comum? Um acidente vascular cerebral ou uma enxaqueca? E por que e quando que uma hipótese diagnóstica muda? E tá tudo certo, tá tudo bem. Quando eu tenho uma evolução dos sintomas, novas coisas aparecem, novas dores, novas manchas, ou quando você volta com exames, com resultados que mudam, ou que confirmam ou que descartam. E é exatamente para isso que nós temos essa hipótese diagnóstica. Ou, por exemplo, quando o paciente tem uma resposta diferente a um tratamento. Existem alguns tipos de tratamentos, são tratamentos terapêuticos. Nós suspeitamos da doença, mas muitas vezes a doença não tem um marcador, não tem um exame. Então nós iniciamos um tratamento. Faz o tratamento, não melhora? Tem que pensar em outra coisa. E tá tudo certo, é assim que é o jogo. E obviamente quando aparecem novos achados, novas informações durante o acompanhamento. Finalizando, a hipótese diagnóstica é o eixo da consulta, é o eixo final. Claro que o eixo final é a conduta, que nós vamos falar em breve sobre isso. Só que a conduta ela é baseada na hipótese diagnóstica, que é o final do pensamento clínico, do raciocínio clínico. E ela nunca vai deixar de existir, e eu espero que cada vez mais nós utilizamos ferramentas, da mesma forma que os exames vieram como grandes ferramentas, a inteligência artificial ela vai vir como uma grande ferramenta. A tecnologia ela sempre vai ser complementar, não substituta. E a hipótese diagnóstica ela une a arte mais a ciência para chegar no diagnóstico, que ela combina conhecimento técnico e a experiência clínica. Então eu finalizo essa aula convidando você para mais uma vez seguir nosso canal, conhecer o meu trabalho no diariodemedico.com.br. Lá você vai encontrar os meus treinamentos, e-books, histórias que eu conto com esses mais de 15 anos de experiência como médico. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com você sobre
a medicina, sobre como que os médicos aqui do outro lado da mesa pensamos. Nosso trabalho aqui é exatamente para isso, para que você tenha autonomia, que você saiba onde navegar quando você vai numa consulta médica. Então, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. Eu sou o Dr. Marco Félix e aguardo você e até a próxima.